A Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, conforme informação prestada através do médium Chico Xavier, publicada no livro Plantão de Respostas, volume 2. Porém, para entendermos essa questão, precisamos inicialmente entender a categoria que ocupa o nosso planeta na hierarquia dos mundos habitados. Como se sabe, os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais destacados, dividi-los de modo geral, como segue: mundo primitivo destinado às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, local destinado para a depuração do ser, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra, segundo essa classificação, pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, preparando-se para ingressar na categoria de mundo regenerado, em função da lei do progresso, conforme esclarece Santo Agostinho em O Evangelho segundo o Espiritismo. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere, e ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente, os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mais de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais, o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Santo Agostinho conclui afirmando: o planeta Terra ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Os que vão permanecer na Terra, a seleção dos espíritos que ficarão na Terra, segundo o Espírito São Luís, ao responder à questão 1019 do Livro dos Espíritos, formulada por Allan Kardec: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e, praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores e constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos por vontade própria, os que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.
Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento. Ao mesmo tempo, trabalharão pelos de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e, na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Allan Kardec, abordando a questão da geração nova em A Gênese, diz: para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica neste momento. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão apartados, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos inferiores, os quais serão levados aos conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos que decidem evoluir e que farão reinarem em seu seio justiça, a paz e a fraternidade. No dizer dos espíritos, a terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como de costume, mas com uma única e capital diferença. Uma parte dos espíritos que encarnavam na terra, aí não mais tornarão a encarnar em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem.